Imagine poder enfrentar qualquer desafio financeiro sem se abalar, mantendo a serenidade, a clareza e o foco em suas metas, mesmo quando o mundo ao seu redor parece desmoronar. No cenário atual, em que as incertezas econômicas são praticamente constantes e as pressões para consumir e acumular são intensas, é normal sentir que estamos em uma batalha interminável com o dinheiro. Esse estresse constante pode nos tirar o sono, gerar ansiedade e até prejudicar nossas relações pessoais. Mas e se existisse um caminho para lidar com essas questões de forma mais equilibrada e resiliente? E se fosse possível cultivar uma mentalidade que nos permita encarar as finanças sem perder o controle emocional e que nos conduza a uma vida mais leve e segura? Neste vídeo, vamos mergulhar nos princípios do estoicismo, uma filosofia que, há séculos, oferece um manual poderoso para viver com sabedoria e resiliência. Com ensinamentos de figuras lendárias como Sêneca e Marco Aurélio, que enfrentaram suas próprias provações, o estoicismo nos guia para uma forma de pensar que não só nos ajuda a lidar com o estresse, mas também a ver a vida sob uma nova luz. Esses filósofos defendiam que, ao entender e aceitar aquilo que não podemos mudar, podemos focar nossa energia no que realmente importa e, com isso, fortalecer nossa resiliência interna. O estoicismo nos ensina a assumir o controle sobre nossas reações emocionais, a focar naquilo que depende exclusivamente de nós e a encontrar equilíbrio em meio ao caos. Essa abordagem pode revolucionar a forma como lidamos com dinheiro, crises e desafios financeiros, que tanto afetam nosso bem-estar. Ao longo dos próximos minutos, vamos explorar esses conceitos com profundidade, aplicando cada princípio estoico à realidade das finanças pessoais. Vamos entender como a prática da autodisciplina, do foco no essencial e da aceitação das perdas podem nos ajudar a construir uma verdadeira armadura emocional, uma resiliência que nos torna mais fortes e preparados para enfrentar qualquer adversidade econômica. Portanto, se você sente que chegou a um limite, se as preocupações com dinheiro tiram sua paz e impedem que você viva com leveza, prepare-se, pois esse conteúdo foi feito para você. Vamos explorar juntos como as lições milenares do estoicismo podem ser a chave para uma transformação profunda e duradoura na sua relação com o dinheiro e, acima de tudo, na sua forma de viver. Um dos pilares centrais do estoicismo é o conceito de focar naquilo que está sob nosso controle. Para os estoicos, boa parte da nossa angústia e do nosso sofrimento vem justamente do esforço de tentar controlar o incontrolável, ou seja, gastar energia com fatores externos que, no final das contas, fogem do nosso alcance. Quando aplicamos esse princípio ao mundo das finanças, percebemos que muitos dos nossos medos e ansiedades estão ligados a fatores externos como o mercado, a economia global, a inflação, entre outros elementos que, por mais que tentemos, não conseguimos influenciar. É comum sentirmos essa angústia diante de incertezas financeiras, especialmente em momentos de instabilidade econômica, onde nos vemos expostos a variações imprevisíveis. Mas o estoicismo nos lembra que não é sensato nos deixarmos consumir por aquilo que não depende de nós. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, dizia que às vezes, até perder é ganhar. Essa ideia, que à primeira vista pode parecer contraditória, reflete o poder de aceitar as perdas e lidar com elas de forma racional. No mundo financeiro, isso significa aprender a aceitar que o mercado oscila, que investimentos podem falhar e que algumas situações estarão sempre além da nossa influência direta. Esse primeiro passo, que é entender e aceitar essa realidade, traz um tipo de liberdade. Não significa que deixamos de nos importar com as finanças, mas sim que paramos de lutar contra as marés inevitáveis, nos libertando da ansiedade de tentar controlar o incontrolável. E, a partir dessa aceitação, ganhamos a serenidade necessária para concentrar nossos esforços onde realmente podemos fazer diferença. Com essa mentalidade, somos capazes de voltar o nosso foco para o que realmente está em nossas mãos, nossas decisões diárias e nossos hábitos financeiros. Podemos, por exemplo, escolher economizar de forma inteligente, analisar e fazer investimentos bem fundamentados e evitar dívidas desnecessárias que nos aprisionem. Esse controle consciente sobre nossos próprios comportamentos e escolhas financeiras é o que nos permite construir uma base financeira mais sólida e nos manter firmes mesmo em tempos de crise. Quando deixamos de lado as preocupações excessivas com fatores externos, abrimos espaço para a autossuficiência e para o desenvolvimento de uma relação mais saudável com o dinheiro. Em vez de reagirmos de forma impulsiva ao que acontece ao nosso redor, passamos a agir com calma e discernimento, sabendo que, ao fazer nossa parte com responsabilidade, estamos plantando sementes de segurança e estabilidade para o futuro. Essa mudança de mentalidade é o primeiro passo para alcançar uma resiliência financeira real e duradoura. Entender que nem tudo está sob nosso controle nos permite concentrar nossa energia e atenção no que de fato está ao nosso alcance, e essa é uma prática que não só melhora nossa relação com o dinheiro, mas também nos ajuda a construir uma vida mais equilibrada e plena. Marco Aurélio,
Um dos maiores exemplos de resiliência e sabedoria estoica costumava dizer: a você foi dada a capacidade de agir de acordo com a natureza, o que significa agir com razão. Essa frase resume bem o conceito de autodisciplina no estoicismo, que é, ao mesmo tempo, uma arte e uma prática constante de domínio sobre nossos impulsos e desejos. Quando aplicada ao campo financeiro, a autodisciplina se torna um dos pilares para alcançar a estabilidade e a segurança que tanto buscamos. Em uma sociedade onde o consumo é incentivado como uma via rápida para a felicidade, desenvolver a habilidade de resistir às tentações imediatas e pensar a longo prazo pode ser desafiador, mas é essa prática que nos diferencia e nos permite construir uma relação mais saudável e sustentável com o dinheiro. A autodisciplina, segundo o estoicismo, é um treino constante para a mente e para as nossas decisões diárias. Ao invés de gastar impulsivamente ou buscar alívio emocional através de compras desnecessárias, o estoicismo nos convida a valorizar a simplicidade e a refletir sobre o real valor de cada escolha financeira. Nesse sentido, cada decisão de não ceder a um impulso, cada momento em que optamos por economizar ao invés de gastar, fortalece nossa habilidade de controlar nossas ações e evita que sejamos dominados por impulsos passageiros. É como se, a cada ato de autocontrole, estivéssemos construindo uma muralha mental que nos protege dos riscos e das armadilhas do consumismo exagerado. Essa capacidade de usar os recursos com sabedoria é um exercício de autodomínio que nos aproxima cada vez mais da verdadeira liberdade financeira. Ao invés de sermos escravos das circunstâncias ou dos desejos passageiros, passamos a agir de forma mais racional e deliberada, como defendia Marco Aurélio. Escolher com cautela onde, quando e como gastamos o nosso dinheiro nos permite alcançar um tipo de segurança e paz de espírito que o consumo impulsivo jamais proporcionará. Além disso, o ato de poupar e investir com consciência é uma forma de fortalecer nosso futuro e garantir que, em momentos de crise, tenhamos a tranquilidade que a disciplina financeira proporciona. No final, a autodisciplina financeira é uma demonstração prática de que estamos no controle das nossas escolhas e não apenas reagindo a estímulos externos. Não se trata de privação, mas sim de priorizar aquilo que realmente importa e nos aproxima dos nossos objetivos. Quando somos disciplinados em nossas finanças, começamos a perceber que a verdadeira riqueza não está apenas no que acumulamos, mas na liberdade e na tranquilidade que conquistamos ao não depender de gastos desnecessários para encontrar satisfação. Desenvolver essa arte exige prática, paciência e muita força de vontade. Mas, uma vez que dominamos essa habilidade, estamos cada vez mais próximos de uma vida financeiramente segura e emocionalmente equilibrada. Para o estoicismo, uma vida de paz e serenidade passa pela compreensão do que é realmente essencial. Em uma época marcada pelo consumismo e pela busca incessante por status, o estoicismo nos desafia a questionar: o que realmente importa? Esse questionamento é a chave para uma relação financeira mais saudável e para uma vida menos sobrecarregada por necessidades artificiais. Os grandes mestres estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, ensinavam que o acúmulo material é, muitas vezes, um fardo, e que devemos nos focar no que realmente traz valor e significado. Redefinir o essencial implica, antes de mais nada, em uma análise honesta de nossas prioridades e desejos. Em vez de nos deixarmos levar pela pressão social para adquirir os melhores produtos ou pelo desejo de acumular mais e mais, o estoicismo nos ensina a buscar uma vida centrada no que realmente é indispensável. Para muitos, isso significa reconhecer que grande parte dos bens que julgamos necessários são, na verdade, escolhas feitas para satisfazer uma expectativa externa ou preencher um vazio temporário. Assim, esse processo de redefinição nos conduz a uma espécie de liberdade, onde somos capazes de identificar o que realmente importa e eliminar o desnecessário. Quando aplicamos essa filosofia à vida financeira, redefinir o essencial nos ajuda a priorizar gastos que trazem valor e contribuem para uma vida mais significativa. Esse tipo de prática nos leva a gastar com mais consciência, investindo em experiências, aprendizados e segurança financeira ao invés de bens efêmeros e sem significado duradouro. Reduzir o consumo ao essencial não só diminui os gastos desnecessários, como também nos aproxima de uma estabilidade financeira sustentável. Ao nos libertarmos da mentalidade de escassez, onde sentimos que precisamos de mais e mais para sermos felizes, abrimos espaço para uma paz interior que o consumo desenfreado jamais proporcionará. Esse processo de desapego pode ser desafiador, mas, no longo prazo, traz recompensas profundas. Passamos a perceber que a felicidade e a segurança não estão atreladas à quantidade de coisas que possuímos, mas à nossa capacidade de desfrutar daquilo que realmente importa e nos faz bem. Adotar esse princípio não significa abrir mão do conforto ou dos prazeres da vida, mas sim saber escolher o que realmente agrega valor e deixa de lado o que só ocupa espaço sem trazer benefício real. Redefinir o essencial é um exercício constante de autoconhecimento e de resistência às tentações externas,
que muitas vezes nos desviam do caminho de uma vida mais plena e financeiramente equilibrada. Assim, quando compreendemos e aplicamos essa visão estoica de essencialidade, estamos não apenas cuidando das nossas finanças, mas também promovendo uma transformação interna. Passamos a encontrar satisfação em escolhas simples, fortalecemos nossa autodisciplina e desenvolvemos um senso de gratidão por aquilo que temos, ao invés de uma busca incessante pelo que nos falta. Dessa forma, a prática estoica de redefinir o essencial nos guia a uma vida financeira mais estável e uma existência mais alinhada aos valores que realmente fazem a diferença. A filosofia estoica nos ensina que a impermanência é uma parte inescapável da vida. Tudo o que temos, incluindo nosso dinheiro, bens e até as pessoas ao nosso redor, está sujeito a mudanças e, eventualmente, pode desaparecer. No entanto, muitos de nós têm dificuldade em aceitar isso, especialmente quando se trata de perdas financeiras. Investimentos que não deram certo, dinheiro perdido em uma crise ou até um revés inesperado podem ser devastadores. Mas o estoicismo nos convida a enxergar essas perdas de outra maneira, como oportunidades para crescer, aprender e fortalecer nossa resiliência. Marco Aurélio dizia: a perda não é nada além de uma mudança, e a mudança é o prazer da natureza. Essa perspectiva nos ajuda a compreender que, embora a perda possa parecer um fracasso ou uma injustiça, ela faz parte de um ciclo natural que envolve ganhos e perdas, avanços e retrocessos. Quando aceitamos essa ideia de impermanência, ficamos menos vulneráveis ao impacto emocional das perdas, compreendendo que elas são parte do caminho e que, muitas vezes, nos forçam a repensar prioridades e estratégias financeiras. Ao invés de se apegar ao que foi perdido, o estoicismo nos ensina a focar em como podemos agir daqui para frente. Aplicar essa visão na vida financeira significa desenvolver a capacidade de lidar com os altos e baixos do mercado, com as flutuações da economia e com as incertezas que estão fora do nosso controle. Em vez de se desesperar ou buscar soluções imediatistas, o estoico age com racionalidade, reavalia suas metas e traça um novo plano. Esse processo de aceitar a impermanência não é passivo, é uma postura ativa de enfrentamento e de adaptação. Compreendemos que o valor real do dinheiro não está apenas no que ele representa agora, mas em como ele pode nos preparar para o futuro, com a consciência de que perdas fazem parte da jornada e que aprender a lidar com elas faz parte do amadurecimento. Além disso, o estoicismo nos ensina que as perdas podem ser uma oportunidade para reavaliar nossa relação com o dinheiro e nosso próprio valor pessoal. Muitas vezes, tendemos a associar nossa autoestima ou nosso sucesso ao quanto possuímos ou acumulamos. No entanto, quando perdemos algo, somos forçados a confrontar o que realmente somos, sem o valor ilusório dos bens materiais. Esse processo pode ser transformador, nos ajudando a desenvolver um senso de identidade que não depende de posses ou do status financeiro, mas sim da nossa capacidade de adaptação, perseverança e propósito. Aceitar a impermanência é um antídoto poderoso contra a ansiedade e o apego excessivo aos bens materiais. É reconhecer que nossa paz e estabilidade interior não precisam depender das circunstâncias externas. Isso nos permite enfrentar desafios e perdas financeiras com uma atitude serena e resiliente, entendendo que somos mais fortes e capazes do que imaginávamos, e que, mesmo diante das dificuldades, temos o poder de construir uma vida plena e significativa. Um dos ensinamentos mais valiosos do estoicismo é a ideia de que cada dificuldade, cada revés, é uma chance de aprendizado e crescimento. Epicteto dizia: dificuldades são coisas que mostram o que somos. Essa frase nos lembra que é justamente nos momentos mais desafiadores que nosso verdadeiro caráter é revelado e fortalecido. E, no contexto financeiro, essa visão pode ser especialmente transformadora, já que lida com um dos aspectos da vida que mais nos causa ansiedade: a incerteza e o medo de enfrentar crises ou problemas financeiros inesperados. A filosofia estoica nos encoraja a ver cada obstáculo como um mestre, cada perda como uma lição que nos aproxima da resiliência. Em vez de evitar ou temer as dificuldades financeiras, o estoico as encara como oportunidades para testar sua capacidade de adaptação, aprender novas habilidades e se tornar mais forte e mais preparado. Por exemplo, uma crise financeira pessoal pode nos forçar a adotar uma postura mais disciplinada e responsável com o dinheiro, ou até a buscar novas fontes de renda que não considerávamos antes. Esses momentos de dificuldade se tornam um impulso para a evolução pessoal, criando um tipo de aprendizado que nenhum conforto ou estabilidade poderiam oferecer. Quando enfrentamos desafios financeiros com essa mentalidade, deixamos de vê-los como punições ou injustiças e passamos a encará-los como experiências que moldam nossa habilidade de lidar com o imprevisível. Os estoicos acreditam que a verdadeira liberdade vem de dentro, da forma como reagimos ao que acontece externamente, e que cada evento adverso é uma chance de praticar a virtude e fortalecer a própria alma. No contexto financeiro, isso significa que, em vez de nos lamentarmos ou desistirmos diante de um revés,
podemos escolher reagir com determinação, buscando o aprendizado e o crescimento. Essa perspectiva também nos ajuda a desenvolver uma visão mais ampla e estratégica da vida financeira. Ao invés de focar apenas em metas de curto prazo ou em ganhos imediatos, o estoicismo nos inspira a ter uma visão de longo prazo, onde cada ação e decisão financeira são tomadas com sabedoria e paciência. Assim, quando encontramos dificuldades, temos a confiança de que esses momentos fazem parte de uma jornada maior, onde o aprendizado e a preparação para o futuro são mais importantes do que um sucesso passageiro. Transformar dificuldades em oportunidades de crescimento significa também trabalhar a flexibilidade mental e emocional. Quando nos permitimos aprender com as dificuldades, treinamos a nossa capacidade de adaptação e nos tornamos menos suscetíveis ao desespero ou ao pessimismo. Aprendemos a olhar para os problemas com uma atitude investigativa e prática, buscando soluções e entendendo que cada erro ou falha é um degrau para a superação. Este é um processo que nos torna cada vez mais aptos a enfrentar qualquer situação financeira, nos libertando do medo e da insegurança. Em última análise, o estoicismo nos ensina que as dificuldades financeiras não precisam ser um obstáculo, mas sim uma fonte inesgotável de fortalecimento e autodescoberta. Quanto mais enfrentamos esses desafios com a mente aberta e o espírito resiliente, mais nos aproximamos de uma estabilidade e paz interior que não dependem das circunstâncias externas, mas da confiança em nossa própria capacidade de superar e crescer. O caminho para a resiliência financeira é uma jornada contínua, onde a prática diária e a reflexão sobre nossos comportamentos e escolhas fazem toda a diferença. O estoicismo nos oferece não apenas um conjunto de ensinamentos, mas também uma filosofia de vida que nos permite enfrentar os altos e baixos financeiros com equilíbrio e clareza. Ao adotar os princípios dos grandes filósofos estoicos, como a disciplina, a aceitação do que não podemos controlar e a busca pela sabedoria nas dificuldades, não só podemos melhorar nossa vida financeira, mas também transformar nossa maneira de viver e de nos relacionar com o dinheiro. Aplicar esses ensinamentos no dia a dia não é algo imediato, é um processo que exige paciência e persistência. Mas os benefícios dessa transformação são profundos e duradouros. A serenidade diante das incertezas financeiras, a capacidade de agir com clareza em meio ao caos e a força para manter nossos princípios intactos, independentemente das circunstâncias externas, são os verdadeiros frutos de uma vida guiada pelos ensinamentos estoicos. O estoicismo não nos promete riqueza material, mas nos oferece algo muito mais valioso: a paz interior, a liberdade emocional e a estabilidade em qualquer situação, incluindo as financeiras. Quando aplicamos a filosofia estoica, estamos construindo mais do que uma base financeira sólida. Estamos fortalecendo nosso caráter, treinando nossa mente para reagir com sabedoria e resiliência a situações adversas. A verdadeira riqueza, como os estoicos nos lembram, não está no acúmulo de bens materiais, mas na habilidade de viver de forma virtuosa e em paz consigo mesmo. Isso nos torna capazes de desfrutar do que temos e de agir com equilíbrio, não nos deixando dominar pelo medo ou pela ganância. Portanto, se você deseja transformar sua relação com o dinheiro, comece aplicando esses princípios em sua vida. Comece com pequenos passos, foque no que você pode controlar, pratique a autodisciplina e busque sempre o que é essencial. A mudança será gradual, mas ela virá. A verdadeira transformação financeira começa no momento em que decidimos que o controle sobre nossas finanças, e não as finanças sobre nós, é o caminho mais sábio. Para encerrar, reflita sobre esta frase de Sêneca: a verdadeira riqueza consiste em não desejar mais do que já temos. Se conseguirmos aplicar essa visão em nossa vida financeira, nossa jornada será marcada por uma paz que transcende as flutuações econômicas e nos mantém firmes, independentemente das circunstâncias. A verdadeira liberdade financeira está em nossa capacidade de viver com o suficiente e a sabedoria de sermos gratos por isso.